Sejam bem-vindos de volta. Essa é a segunda parte da aula sobre o livro Tarde, do Olavo Bilac, tá? Meu nome é João Augusto, eu sou professor do cursinho popular Zilda Arnes, que é ligado à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ok? Eu vou projetar minha tela para que a gente dê continuidade, né, à nossa aula. Bem, essa segunda parte ela vai ser dedicada à análise de 10 poemas. Aqui eu não tenho a intenção, né, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto com vocês. Eu acho que, assim, a leitura desses poemas vai introduzi-los, a essa obra, a esse autor. No entanto, é fundamental vocês lerem e interpretarem, né, todos os outros poemas do livro. É com esse objetivo que a gente vai fazer a nossa monitoria literária, em que eu vou ler e interpretar com vocês todos os 99 sonetos que compõem Tarde, tá certo? Então aqui é só para vocês terem um gostinho. Vamos lá. Então, análise de poemas. Eu começo com esse aqui, né, Hino à Tarde. Glória jovem do sol no berço de ouro em chamas, alva. Natal da luz, primavera do dia. Não te amo, nem a ti, canícula brávia, que a ti mesmo te instruis no fogo que derramas. Então, assim, canícula brávia se refere ao período do dia que é mais quente, tá? E extruis é o mesmo que destrói, tá? Então, que a ti mesma te destrói no fogo que derramas, tá? Seria mais ou menos assim. Nesse quarteto aqui, né, nessa quadra, o eu lírico está dizendo que ele não ama amanhã. E ele também não ama a canícula brávia, que seria em torno do meio-dia. Ele não ama esses períodos. Qual será que é o período predileto, né, do eu lírico? A resposta está no próprio título, mas vamos confirmar por meio da leitura, né, do restante do poema. Amo-te, hora hesitante em que se preludia o adágio vesperal. Vesperal, né, vem de tarde mesmo. Tumba que te recamas, de luto e de esplendor, de crepes e auriflamas. Moribunda que ris sobre a própria agonia. Então ele vai amar, né, o eu lírico ama realmente a tarde. Vamos lembrar que a tarde é uma metáfora, né, para a maturidade. Então, amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, né? Augusto que tem caráter elevado, digno de respeito. Que entre os primeiros clarões das estrelas, no ventre, sob os véus do mistério e da sombra orvalhada, trazes a palpitar como um fruto do outono, a noite, alma nutriz da volúpia e do sono. Nutriz é que nutre, tá? Perpetuação da vida e iniciação do nada. Portanto, eu lírico ama a tarde, porque ela nada mais é do que um prenúncio da noite. A noite seria uma metáfora, né, para o fim da nossa vida, tá bom? Então, esse é o primeiro poema, Hino à Tarde. A gente percebe uma amargura, um pessimismo, como eu já havia comentado com vocês, nas características da obra, e é um exemplo perfeito, né, de um poema dentro do livro Tarde, tá certo? Então vamos continuar. Aqui a gente tem um poema que se chama Pátria, né? Vamos lembrar que o Bilac, autor do Hino à Bandeira, ele vai escrever determinados poemas com o objetivo de exaltar a pátria, e esse é o caso desse soneto aqui. Então, pátria, latejo em ti, no teu lenho, por onde circulo. O eu lírico circula na pátria, tá? Então, a pátria ela está sendo associada à figura de uma árvore, e o eu lírico é como se fosse a seiva, né, que circula, que corre no interior dessa árvore, que é a pátria. E sou perfume, e sombra, e sol, e orvalho, tá? Aqui a gente tem de novo o polissíndeto, repetição da conjunção e. E em seiva, ao teu clamor, a minha voz responde, e subo do teu cerne ao céu de galho em galho. Dos teus líquens, dos teus cipós, da tua fronde, né? Fronde é é, aquele conjunto de folhas, né, das árvores, que muitas vezes se misturam, né? Pensa como se você estivesse andando de avião em cima da Amazônia. Você só vê aquela fronde, aquele conjunto de árvores. Não dá para você individualizar uma árvore da outra, né? As folhas elas se misturam. Isso é fronde. Do ninho que gorjeia em teu doce agasalho.
do fruto a madurar que em teu seio se esconde. De ti, rebento em luz e em cânticos me espalho. Vivo choro em teu pranto, e em teus dias felizes, no alto como uma flor, em ti polpeio e exulto. Tá? Então, quando a pátria tá feliz, o eu lírico também tá feliz. Por outro lado, né, e eu morto, sendo tu cheia de cicatrizes, tu golpeada e insultada, eu tremerei sepulto, e os meus ossos no chão como as tuas raízes, se estorcerão de dor, sofrendo o golpe e o insulto. Então, quando a pátria ela está se contorcendo de dor, o eu lírico apresenta o mesmo movimento. Ele acompanha a pátria. Esse eu lírico ele se confunde com a sua nação, tá? Então, esse poema ele tem um nacionalismo, isso é óbvio, mas percebam que aqui é um nacionalismo que ele é maior no plano do discurso, ele é maior na teoria do que na prática, tá? Porque, por exemplo, não existe referência a nenhum fato contemporâneo da pátria, tá bom? Então, é nesse sentido que é um nacionalismo mais contido, ok? Sem ter, por exemplo, uma denúncia social. Isso não vai ter no Bilac, tá? Nesse mesmo sentido, a gente tem o poema Língua Portuguesa, que foi feito para exaltar o idioma. Então, Última Flor do Lácio. Lácio é uma região que fica lá no centro da Itália, né? Onde fica Roma, tá certo? Vamos lembrar que o português ele deriva do latim, tá? Então faz sentido haver menção a essa região italiana aqui, onde fica Roma, né? Que é o berço do latim. Inculta, por que inculta? Porque o português, né? Ele vem do latim falado e não do latim formal, escrito. É nesse sentido que é inculta. E bela, és a um tempo esplendor e sepultura, tá? Esplendor porque a língua portuguesa acaba de nascer, né? E sepultura porque ela representa a morte dos idiomas derivados do latim. Ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Então, a língua portuguesa é um ouro bruto que precisa ser lapidado, tá? Amo-te assim, desconhecida e obscura, né? O lírico ama a língua portuguesa. Ela é tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela. Procela é tempestade, né? E o arrolo da saudade e da ternura. Então, a língua portuguesa, ela engloba tanto aspectos de ternura, né, quanto aspectos, sei lá, de violência. A mesma língua que a gente usa para dizer eu te amo, a gente vai usar para se comunicar durante uma guerra. Então, esse é o sentido desse quarteto aqui. Amo teu viço, né? Viço é a mesma coisa que vigor. Vigor agreste e o teu aroma. De virgens selvas e de oceano largo. Aqui, quando ele fala virgem selvas, oceano largo, está sendo feita uma referência ao novo mundo, onde a língua portuguesa ela prosperou, tá? Como, por exemplo, no Brasil. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então, a mesma língua portuguesa é usada pela mãe do eu lírico, que o chama de meu filho, né? Mas, da mesma forma, o gênio do Camões também se utilizou desse idioma, tá certo? Então, um poema muito bonito também e que exalta a língua portuguesa, exalta o nosso idioma. Esse é um poema que também, né, ele tá junto dos anteriores, né, uma vez que ele vai tratar de um aspecto da nação, né, qual seja a música brasileira. Então tens, às vezes, o fogo soberano do amor, encerras na cadência acesa e requebra os encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Mas sobre essa volúpia erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano, tá? Então, assim, bom, depois eu falo, né, que eu não quero dar spoiler para vocês aqui. Bárbara Poracé, banzo africano e soluços de trova portuguesa. É samba e jongo, chiba e fado, cujos acordes são desejos e orfandades de selvagens, cativos e marujos. Em nostalgia e paixões consistes,
lasciva dor, beijos de três saudades, flor amorosa de três raças tristes. Eu acho que o mais importante desse poema é vocês entenderem que três raças tristes são essas. E a resposta para essa pergunta está aqui: de selvagens, cativos e marujos. Então, as três raças tristes, né, que compõem a nação brasileira são os selvagens, que seriam os indígenas, os cativos, que seriam os escravizados, e os marujos, né, que seriam os portugueses. Então, aqui nesse poema, a gente tem referência a várias músicas, a várias danças que são indígenas, né, por exemplo, Poracé. Existe menção a elementos da cultura africana, da cultura dos escravizados, e existem elementos da cultura portuguesa. Tá? São as três, entre aspas, raças, né? O Bilac vai chamar de raças, que compõem a nação brasileira. Então, esse é o sentido desse soneto aqui. Esse é um outro poema, né, que vai exaltar aspectos da pátria. Mais especificamente, vai exaltar o José Anchieta, tá bom? Que foi um padre responsável por levar a fé cristã aos indígenas, tá certo? Então vamos lá. Cavaleiro da mística aventura, herói cristão, nas provações atrozes sonhas, casando a tua voz às vozes dos ventos e dos rios na espessura. Então a voz do Anchieta se junta à voz dos ventos e dos rios, é como se ele estivesse se entregando à pátria de corpo e alma, tá? Entrando as brenhas, teu amor procura os índios, ora filhos, ora algozes. É muito interessante essa caracterização dos indígenas, que é tanto boa, tá? Eles são filhos, mas também é negativa quando fala que os indígenas são algozes, tá certo? Algozes são pessoas que, enfim, que aplicam dor, aplicam sofrimento nas outras, tá certo? Aves pela inocência e onças ferozes. Então, de novo, essa ambiguidade é referente à caracterização dos indígenas, que são tanto aves inocentes, né, quanto onças ferozes, pela bruteza na floresta escura, né? Então, o Anchieta ele procura os indígenas no interior da floresta escura. Semeador de esperanças e quimeras. A gente pode entender quimeras aqui como fantasia, utopia. Bandeirante de entradas mais suaves porque ele não era tão sanguinário como os bandeirantes foram. Os espinhos a carne dilaceras. E porque as almas e os sertões desbraves, cantas, Orfeu humanizando as feras, São Francisco de Assis pregando as aves. O padre Anchieta, ele vai ser comparado a Orfeu, que é um ser da mitologia grega, né? Que por meio da sua música, ele vai encantar tanto animais quanto seres inanimados, como por exemplo as pedras. O Anchieta é como se fosse Orfeu, né? E ele também vai ser comparado ao São Francisco de Assis, que conversava com os animais. Esse é o sentido do último terceto. Então, o que tem de mais importante nesse soneto? Talvez eu destacaria a caracterização do Anchieta como um herói pura e simplesmente. Ele não é descrito como uma personagem complexa, ou seja, não existe um lado obscuro, um lado ruim em torno da figura do Anchieta. Não, ele é descrito como um herói, né? Uma personagem plana, tá bom? Da nossa história. O poema, ele só serve para exaltar o Anchieta, ele não problematiza suas ações, ok? Então, aqui vocês podem observar esse padre, né, esse representante da fé cristã, e aqui existe a figura do Orfeu, essa figura mitológica. Vila Rica. O ouro fulvo do ocaso é pôr do sol, as velhas casas cobre, sangram e laivos de ouro as minas, que ambição na torturada entranha abriu da terra nobre, e cada cicatriz brilha como um brasão. Então, assim, Vila Rica foi palco, por exemplo, né, da Inconfidência Mineira. Então, é por isso que existe sangue, né, junto com o ouro.
O Ângelus plange ao longe em doloroso dobre. O último ouro do sol morre na cerração. E austero, amortalhando a urbe, gloriosa e pobre. Urbe é a mesma coisa que cidade. O crepúsculo cai como uma extrema unção. Ou seja, ele está descrevendo, né, o pôr do sol de Vila Rica. Agora, para além do cerro, o sol parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. A neblina, roçando o chão, se cia em prece. Eu queria destacar esse verso aqui, porque ele tem uma aliteração. Lembrando que a aliteração é a repetição de um som consonantal. Então, roçando o chão, se cia em prece. Tá? Existe a repetição de um som consonantal, o que caracteriza a aliteração. Como uma procissão espectral que se move, dobra o sino. Soluça um verso de Dirceu. Dirceu é o pseudônimo pastoril do poeta Arcade Tomás Antônio Gonzaga, ok? Que ele teve uma participação, né, na Inconfidência Mineira. Sobre a triste Ouro Preto, o ouro dos astros chove. Então, gente, é um poema que basicamente fala sobre o pôr do sol em Vila Rica, né? Sobre o pôr do sol em Ouro Preto, ok? Obviamente, ele vai se utilizar de uma linguagem toda rebuscada, e é muito bonita a imagem que o Bilac faz, né, para retratar o caso, o pôr do sol nessa cidade que já foi palco, né, de tantos conflitos, de tanta violência, tá, por parte, enfim, né, que envolveu a Inconfidência Mineira, o Conjuração Mineira. Remorso. Às vezes uma dor me desespera, nessas ânsias e dúvidas em que ando. Cismo e padeço nesse outono, quando calculo que perdi na primavera. Outono aqui está sendo usado como uma metáfora. Outono é metáfora da idade mais avançada, da velhice. Tá? Ele está no fim da vida, ponderando o que ele perdeu na sua juventude, na sua primavera. Versos e amores sufoquei calando, tá? Então, assim, ele não viveu tudo que ele podia viver, o eu lírico. Faltou ele escrever alguns versos e faltou ele ter alguns amores, ok? Então, ele se arrepende de não ter vivido com mais intensidade. Então, sem os gozar numa explosão sincera. Ah, mais sem vidas, com que ardor quisera mais viver, mais penar e amar cantando. Sinto que esperdicei, que é o mesmo que desperdicei, na juventude. Choro nesse começo de velhice, mártir da hipocrisia ou da virtude. Então aqui a gente entende o porquê dele não ter amado tanto quanto ele poderia amar e por que ele não fez os versos que ele queria fazer. Porque ele estava tomado pela hipocrisia, tá? Das convenções sociais. Os beijos que não tive por tolice, por timidez o que sofrer não pude, e por pudor os versos que não disse. Então, assim, ele se arrepende, né, da juventude dele, de tudo que ele deixou de fazer, tá? Nenhuma solução é proposta para esse problema, né? Ele só faz o apontamento, o que remete a algumas características, como amargura, pessimismo, etc, tá? E a gente pode entender esses versos que não disse como sendo os versos que ele não escreveu, porque ele estava muito preocupado, por exemplo, né, com o receituário parnasiano, tá? Então ele não escreveu versos mais românticos, por exemplo, ok? Porque ele era parnasiano, né? Vocês podem fazer essa interpretação sem nenhum problema. E de novo, né? Vocês viram que é bastante recorrente a imagem do pôr do sol, né? Esse é um poema que tem como temas a maturidade, tá certo? A maturidade e a metalinguagem. Metalinguagem é quando a obra de arte fala sobre ela mesma. Então, quando o eu lírico fala de versos, ele está se referindo à própria poesia. Isso é se utilizar da função da linguagem, conhecida como metalinguagem, a linguagem que se volta sobre si mesma. Samaritana. Eu trouxe esse poema aqui para vocês verem um exemplo de como o Bilac ele constrói a femme fatale, né? A femme fatale é aquela mulher que oprime o homem, ou seja, ela não se encontra no campo da passividade, tá?
ela ganha um papel de destaque com Olavo Bilac. Então vamos lá. Numa volta de estrada em sede insana, vi-te ao lado a frescura da cisterna, e tinhas a expressão piedosa eterna, como na Bíblia, da Samaritana. Então a gente já nota que o Bilac, né, ele vai fazer uma intertextualidade com uma cena bíblica, que é a cena da Samaritana. O eu lírico, que ele pode ser comparado a Jesus, tá, de acordo com a história bíblica, ele encontra a Samaritana, tá? E ela tinha uma aparência piedosa, uma aparência terna, né, de ternura, certo? E o eu lírico, ele também vinha com sede. Cisterna aqui, gente, é o mesmo que um reservatório usado para armazenar água, tá bom? Deste-me de beber. Então, a Samaritana deu de beber para o eu lírico. Mas quanto engana, às vezes, a piedade e a esmola inferna. Deste-me de beber da fonte eterna, de onde a torrente dos remorsos mana. Mana é o mesmo que emana, tá? Jorra, tá certo? Ou seja, a Samaritana deu de beber para o lírico, não na água comum, né? Como se ela tivesse envenenado o eu lírico com a fonte dos remorsos, por exemplo, né? Tá bom? Então, a Samaritana, diferentemente da personagem bíblica, ela não era piedosa coisa nenhuma. Ela só estava enganando, vamos colocar assim, o eu lírico, né? Com a imagem, com a aparência de uma pessoa piedosa, né? De uma pessoa boa, de uma pessoa empática. Com a água que me deste, que contraste de ti para a mulher de Samaria, samaritana, né? A boca e o coração me envenenaste. Então, foi isso que eu disse, né? A samaritana envenenou o eu lírico. Gente, isso não acontece na história bíblica, obviamente, tá? Mas aí, aqui o Bilac, ele tá subvertendo essa historinha da samaritana, tá? Maior do que o da sede, esse tormento, essa ânsia singular, essa agonia, que é da saudade e de arrependimento. Foi isso que a samaritana causou no nosso eu lírico. Ele estava vindo numa estrada, ele estava com sede, a samaritana dá de beber, mas era veneno, tá? Ela acomete, né, o eu lírico com sentimentos de saudade, de arrependimento, tá? Então é basicamente isso. A gente tem a construção da femme fatale, da mulher forte, da mulher que oprime o homem, no caso samaritana, oprimindo o eu lírico, né, que estava com sede, tá certo? Então a samaritana de Bilac, se você entendeu, é muito mais parecida com esse esquema aqui, ok? Esse Amores da Aranha é muito parecido, né? Para vocês verem que o Bilac ele faz vários poemas dedicados à figura feminina e uma mulher, né, como que eu posso dizer, tornar o homem subserviente, tornar o homem o seu capacho, né? Vamos colocar assim. Com veludo do ventre a palpitar hirsuto é peludo, né? E os 8 olhos de brasa ardendo em febre estranha, vede-a, chega ao portal do intrincado reduto, na glória nupcial do sol se aquece e banha. Aqui tá falando da aranha, tá? Moscas, podeis revoar sem medo à sua sanha. Então, podem ficar tranquila, moscas, porque a aranha, ela não tá preocupada com vocês, não tá caçando as moscas. A aranha vai ter outro alvo, e a gente vai ver qual que é esse alvo. Mole e tonta de amor, pendente o palco astuto. E recolhido o anzol da mandíbula, a aranha ansiosa espera e atrai o amante de um minuto. Então, a aranha tá atraindo o aranha macho, tá certo? Para dar o bote nele. E ei-lo corre, e ei-lo acode a festa e a morte. Um hino curto e louco, um momento. A bala inflama o Fausto, né? O luxo do aranhol de ouro e seda. E o aguilhão assassino, da esposa satisfeita, abate o noivo exausto. Então, o macho aranha, ele morreu nas garras, né? Nas patas, melhor dizendo, da aranha fêmea. De novo, a construção de uma femme fatale, que se estende também aos animais, né? Que se estende também à natureza. Então, esse noivo, ele cai,
sentido a um tempo, invejável destino, a tortura do espasmo e o gozo do holocausto. Holocausto vocês podem entender como sacrifício, né? De novo, construção da Femme Fatale. Vai haver um outro poema, né, no interior de tarde, que vai ser dedicado à abelha e ao zangão, né? E o zangão ele vai encontrar o mesmo destino do aranha macho, ou seja, ele vai ser abatido pela mulher forte, né? Pela fêmea forte, ok? Então, é mais ou menos isso, né? Só para ver se vocês estão entendendo. Consolação, né? O último poema que eu vou analisar com vocês hoje. Penso às vezes nos sonhos, nos amores, que inflamei a distância pelo espaço, né? Inflamei é o mesmo que causei. Penso nas ilusões do meu regaço, regaço é o mesmo que colo, levadas pelo vento alheias dores. Penso na multidão dos sofredores, que uma bênção tiveram do meu braço. Talvez algum repouso ao seu cansaço, talvez ao seu deserto algumas flores. Ele está dizendo como que ele afetou algumas pessoas ao longo da sua vida. Penso nas amizades sem raízes, nos afetos anônimos, dispersos, que tenho sob o céu de outros países, né? Ele causou afetos e desafetos nas pessoas de vários países. E aí, aqui no terceto, existe uma subversão. Penso neste milagre dos meus versos, ou seja, esse tanto de pessoa que o eu lírico afetou, isso se deu por meio dos versos, não se deu por meio do encontro, né, do eu lírico com essas pessoas. Não, é a obra de arte, né, que vai causar tantos sentimentos distintos nas pessoas ao redor do mundo, tá? Um pouco de modéstia aos mais felizes, um pouco de bondade aos mais perversos. É isso que os versos do eu lírico eles causam em seus leitores. Então, esse é um poema também metalinguístico, ou seja, que versa, que fala sobre a própria criação literária, né? Sobre a própria elaboração da poesia. Ok? Vocês já viram que a metalinguagem ela é uma função da linguagem muito presente nesse livro. Queria agradecer a todo mundo. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, enfim, vocês têm a maior liberdade para me contatar, tá? Por meio dessas formas aqui, que eu estou deixando no slide. E um ótimo estudo a todos, tá? Eu vejo vocês na nossa monitoria literária sobre o livro Tarde. Então, um beijo para todo mundo e um abraço para vocês. Tchau, tchau.